Apressem-se e subam as nações ao vale de Jeosafá, pois ali estarei sentado para julgar todas as nações dos arredores. As encostas do Vale do Cedron, o Vale de Josafá, conforme profetizado por Joel, contém inúmeros túmulos. De acordo com a tradição, será esse próprio vale do hebraico Josafat, o Senhor julga, cenário do juízo universal. Appena si inizia a scendere dalla cima del Monte degli Ulivi. Assim que começa a descida do Monte das Oliveiras, encontra-se escondida no lado esquerdo uma necrópole, os túmulos dos profetas, que seria o túmulo dos 3 profetas, Ageu, Malaquias e Zacarias. Ageu e Zacarias viveram depois da destruição do templo, quando estava em andamento a reconstrução do segundo templo, enquanto Malaquias foi até mesmo ponte, ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Fa da ponte, fa da cerniera tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Para se compreender melhor essa necrópole, é preciso colocá-la na ampla área cemiterial que ocupa a inteira encosta ocidental do Monte das Oliveiras. Su questo Monte degli Ulivi, chiamato così appunto perché era Esse coperto. Monte das Oliveiras, assim chamado precisamente porque estava coberto por oliveiras, também era chamado pelos rabinos de Monte da Unção, pois com o azeite produzido com as azeitonas que cresciam neste lugar, ungiam-se os reis e os sumos sacerdotes. Antes de se tornar área cemiterial, este monte era para os judeus um lugar de oração, de procissão e de reunião. Esses são os 3 modos como o próprio Jesus utilizaria este monte. In cui Gesù stesso userà questo monte. Lugar muito importante para a tradição rabínica, aquela muçulmana e a própria vida de Jesus. Do mesmo modo como hoje, também a primeira comunidade cristã construiu nessa área alguns mosteiros. Portanto, é provável que essa necrópole, assim como ela aparece hoje, já fosse lugar de enterro por volta do 3º e 4º século. Questa necropoli, nella sua origine, risale probabilmente al terzo Essa necrópole remonta na sua origem provavelmente ao 3º século a.C., mas a atual configuração é, ao contrário, uma reforma da época cristã. São 2 hemiciclos concêntricos com 36 túmulos e recorda, mais que um enterro familiar, um enterro comunitário. Ed è piuttosto ricorda piuttosto che una sepoltura familiare, una sepoltura comunitaria. Precisamente no topo deste monte, Jesus, já ressuscitado, fez sua última procissão com seus discípulos antes de ascender aos céus. Por isso, os primeiros cristãos consideravam o enterro neste lugar um privilégio. Essendo il Signore Gesù asceso al cielo dalla cima. Como o Senhor Jesus subiu aos céus do topo do Monte das Oliveiras, e a tradição milenar hebraica concorda sobre o fato de que este vale será cenário do juízo final, não deve nos deixar admirados a presença dessa necrópole. Non ci deve meravigliare anche questa necropoli.